Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo e dando início aqui uma sequência de vídeos sobre o sistema SPCE Cadastro 2020. Então são vídeos destinados àquelas pessoas que vão utilizar o sistema na elaboração e transmissão da prestação de contas e principalmente a quem vai ter o primeiro contato com o sistema SPCE Cadastro. Então são vídeos que buscam habituar o usuário às telas do sistema, a como cadastrar uma receita, como cadastrar uma despesa. Quem trabalhou com esse sistema em 2018 vai perceber que houve mudanças, não são tantas, mas são mudanças importantes. Então, nós separamos os vídeos em funcionalidades do sistema. Então, temos vídeos relacionados ao registro de receita, temos vídeos relacionados ao registro de uma despesa, por exemplo. Nesse primeiro vídeo, nós vamos mostrar como obter o aplicativo SPCE Cadastro. Nós vamos falar um pouquinho sobre a tela de qualificação do prestador de contas, é a primeira tela ao elaborar uma prestação de contas, a primeira tela apresentada pelo sistema SPCE Cadastro. E nós vamos conhecer um pouco acerca de algumas opções na tela inicial do aplicativo, ao abrir o aplicativo na máquina do usuário. Bom, então iniciando aqui, vamos verificar como obter esse aplicativo. Eu posso obter esse aplicativo SPCE Cadastro 2020 por meio do site do TSE, www.tse.jus.br. Então vou clicar aqui eleitor em eleições, contas eleitorais, prestação de contas eleitorais de 2020. Tenho aqui algumas informações importantes nessa página, chamo a atenção aqui para o CNPJ de campanha. Vou precisar desse CNPJ, ou o prestador de contas vai precisar desse CNPJ no momento que ele está qualificando a prestação de contas. Nós vamos ver essa tela de qualificação daqui a pouco. Vai precisar também para a abertura da conta bancária de campanha, então ele pode fazer essa consulta de CNPJ na página do TSE, clicando em cima de consulta CNPJ da campanha, consulte o histórico de concessão. Tem aqui duas formas de estar fazendo essa consulta. Pode ser por consulta por CPF e cargo e pode ser a consulta por dados da candidatura. Tem aqui o partido político, também pode fazer a consulta do CNPJ, mas não é o foco aqui desse vídeo. Temos aqui essa informação do CNPJ, mas vamos voltar aqui para o sistema SPCE. Então temos aqui o sistema SPCE, Sistema de Prestações de Contas Eleitorais. Vou clicar em cima. SPCE Cadastro, temos aqui algumas informações importantes, sugiro que sejam lidas. Clico no nome SPCE Cadastro, tenho alguns requisitos mínimos aqui informados para que o usuário possa estar utilizando, estar rodando esse aplicativo SPCE em sua máquina. Então é importante também que o usuário faça uma leitura dessas informações. Descendo, rolando um pouquinho mais a página, nós temos aqui dois instaladores. Tem um instalador para quem utiliza o sistema operacional Windows e temos um instalador para quem utiliza o sistema operacional Linux. Temos também aqui o manual do sistema SPCE Cadastro. Bom, escolhi aqui o instalador, muito fácil, o sistema começa a baixar esse aplicativo na máquina, o instalador, na máquina do usuário. Assim que termina, dispara uma mensagem na tela perguntando se quer prosseguir com a instalação do aplicativo, a execução. Clicando em sim, bem intuitivo, vai avançando e ao final tem um botão para concluir. Clicando em concluir, vai ser gerado um ícone na máquina de trabalho do usuário. Bom, eu também posso estar obtendo esse aplicativo por meio do site do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, www.tre-es.jus.br. Então, eu venho aqui no site do TRES, clico em eleitor e eleições, eu clico aqui em eleições 2020 e aqui nesse menu lateral esquerdo eu clico em prestação de contas. Clicando aqui, eu tenho aqui várias informações importantes, tenho aqui também o CNPJ de campanha, tenho outras informações vinculadas às prestações de contas. Vou clicar aqui nesse primeiro sistema de prestações de contas eleitorais SPCE. Bom, a partir daqui, a navegação é a mesma que eu acabei de mostrar para vocês, lá no site do TSE. Eu clico em SPCE Cadastro, vai abrir uma página com os instaladores, um para Linux e outro para Windows. Eu vou escolher e vou baixar o aplicativo.
Como eu falei, vai ser gerado um ícone de trabalho ao final na máquina, um ícone na máquina de trabalho do usuário, um ícone do sistema SPCE Cadastro 2020. Clicando nesse ícone, qual a página, qual a tela que vai abrir? Essa tela aqui do aplicativo, do SPCE Cadastro 2020. Vou explicar aqui rapidamente. Eu tenho aqui um módulo de candidato. Então está aqui, abrir o sistema. Quero fazer uma prestação de contas de candidato. Quero elaborar, fazer o registro dela. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no módulo de candidato, ok? E vou clicar em novo. Está aqui, eu vou começar a preparar minha prestação de contas. Vou informar, vou qualificar. Se eu não qualifico aqui, eu não consigo navegar nessas outras funcionalidades do sistema. Ok? Nós temos várias aqui. Temos aqui a funcionalidade de despesas pelo cadastramento de despesas, doações recebidas, emissão de recibos eleitorais, aqui registro de conta bancária, enfim, eu tenho consulta de relatórios, mas são informações que nós vamos mostrar em outros vídeos. Então, nós separamos esses vídeos. Nesse vídeo, como eu falei, nós vamos conhecer somente a qualificação, e em outros vídeos nós vamos conhecer as demais funções, um pouquinho de cada uma. Então, clicando aqui em qualificação, abre a primeira tela para informar o prestador de contas e o endereço. Mas antes, volto aqui um pouquinho. Tenho aqui também, então, como eu falei, o módulo de candidato. Tem um módulo de direção partidária, funciona da mesma forma para cadastrar a prestação de contas de direção partidária relativa à campanha eleitoral de 2020. Clicando aqui em nova direção, vai abrir a tela para eu fazer o preenchimento das informações. Vou clicar nesse botão de fechar, fecho aqui novamente e venho para a tela inicial. Tenho aqui algumas configurações, que ainda nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre elas, sobre essas opções. Tem aqui um botão para enviar, caso eu tenha uma prestação de contas gerada no sistema, seja ela de candidato ou de direção partidária e queira fazer esse envio, eu posso estar utilizando essa opção. Eu vou selecionar o arquivo gerado no SPCE e vou clicar em enviar. É uma opção de envio, depois tem uma outra dentro da própria prestação de contas, eu vou estar mostrando também. Temos aqui um botão de ajuda, na verdade é um link que vai levar para o site do Tribunal Superior Eleitoral. Lá temos o manual do SPCE, também no site do TRES temos essa informação. Vou fechar aqui, temos o botão para sair do sistema. Bom, então aqui, candidato. Tenho lá, como eu falei, quero elaborar a prestação de contas de um candidato. Vou clicar aqui. Nesse momento, notem que eu não tenho uma prestação de contas cadastrada. Quando eu cadastro uma prestação de contas aqui, no botão novo, eu venho, faço todo o preenchimento, clico em gravar. A partir do momento que eu fechar, vai estar listada aqui para mim essa prestação de contas. Então, aqui eu não tenho ainda. Clico no botão novo, como eu falei, vou preencher. Bom, vamos lá. Funcionalidade de qualificação. Baixei o sistema, quero qualificar. Entrei aqui na prestação de contas candidato, está aqui. Tenho aqui 3 opções. Tem a opção de qualificar uma prestação de contas de candidato prefeito, de candidato vice-prefeito e vereador. A regra é que o prefeito, a prestação de contas do prefeito, veja quando eu marco aqui prefeito, abre uma aba para o cadastramento de dados do vice-prefeito. Então, a regra é essa. O prefeito está fazendo a sua prestação de contas, ele não consegue transmitir a prestação de contas se ele não qualifica o vice, mas pode acontecer do candidato a prefeito não prestar contas, e aí o vice tem que fazer a prestação de contas separada, em determinado momento. Então, ele vai utilizar aqui, nessa situação, o vice-prefeito, mas, volto a falar, é exceção o envio de uma prestação de contas só do vice-prefeito. Mas existe essa possibilidade no sistema. Bom, vamos lá. Como eu falei, eu tenho aqui os dados básicos, CPF, nome, título de eleitor, tenho aqui dados eleitorais, atentar muito aqui para o município eleitoral, né, o município no qual o candidato está concorrendo. Tenho aqui os dados da prestação de contas, que é o tipo de entrega, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso também. Bom, voltando aqui para o preenchimento dos dados básicos, dos dados eleitorais, eu tenho aqui o endereço do candidato. Então, vejam, eu clico aqui, eu estou numa prestação de contas, por exemplo, de vereador, eu vou preencher essas informações, depois eu venho e preencho o endereço, vou preencher os dados relativos ao endereço desse vereador.
Se eu estou numa prestação de contas de prefeito, como eu falei, abre uma outra aba para os dados do vice. Então, eu venho aqui, preencho nessa aba aqui os dados do prefeito, eu venho aqui o endereço do prefeito e aqui eu vou preencher os dados do vice. Como eu falei, são dados obrigatórios na elaboração da prestação de contas do titular, no caso, que é o prefeito. Então, dados do vice, o que eu tenho? Os dados básicos para estar informando aqui o vice e o endereço do vice. Tá? Chamo atenção para endereço, esses endereços, tanto do vice quanto do prefeito, quanto do vereador, são informações importantes. Quando eu estou fazendo a prestação de contas e eu marco essa prestação de contas como parcial, já no envio dessa prestação de contas parcial, essas informações elas vão ser inseridas no sistema PJE, vão ser replicadas para o sistema PJE, que é o processo judicial eletrônico, e nesse momento já vai acontecer a autuação do processo de prestação de contas. Então, é importante que essas informações elas entrem corretamente no sistema, no processo judicial eletrônico, nos autos da prestação de contas. Como eu falei, importante o endereço estar correto, portanto, porque o vereador, o prefeito, o vice-prefeito, vice-prefeito substituído, substituto, todos são partes no processo de prestação de contas. Então, é importante que o endereço, por exemplo, que essas informações sejam corretamente informadas para o sistema PJE. Bom, então eu tenho aqui, como eu falei, os dados do vice, eu vou fazer o preenchimento aqui dos dados básicos do vice e vou fazer o preenchimento do endereço. No momento que eu termino de fazer o preenchimento, eu vou clicar em gravar, ok? Então, cliquei em gravar, essa informação do vice vem aqui para esse quadro na parte inferior do sistema. Então, vai estar aqui listado o vice-prefeito, que eu cadastrei, e a situação dele aqui como ativo, ok? Estou fazendo a prestação de contas, vou em outra funcionalidade do sistema, em determinado momento, nessa chapa aqui de vice-prefeito, teve a mudança do candidato a vice. Então, por um motivo qualquer, haverá a substituição desse vice-prefeito na chapa. Então, vou clicar aqui em qualificação novamente. A minha prestação de contas ela já vai estar gravada no sistema como prefeito. Então, a aba dados do vice vai aparecer. Como que eu vou cadastrar, então, esse novo vice, o vice substituto na chapa? Eu vou clicar aqui novamente em dados do vice. Como eu falei, vai estar registrado aqui o vice-prefeito, que no caso vai ser substituído, a situação dele vai estar aqui ainda como ativo. Então, nesse momento eu venho e cadastro a informação do substituto. Coloco o endereço do substituto e clico em gravar. No momento que eu clico em gravar, esse candidato a vice-substituto ele vai ficar na primeira linha listada e a situação dele vai ser ativa. O candidato a vice-substituído, ele vem nesse momento para a segunda linha e ele vai ficar com a situação inativa. Lembrando, como eu falei, que todos eles são partes no processo de prestação de contas. Então, voltando aqui para o prestador de contas, na tela inicial, então, da qualificação, eu tenho aqui também os tipos de entrega. Então, eu tenho aqui o relatório financeiro, eu posso estar enviando uma prestação de contas parcial final e aqui uma novidade, que é essa quarta opção aqui, que é a regularização da omissão. Daqui a pouco falo um pouquinho mais sobre ela. Eu posso marcar aqui, por exemplo, se eu marco uma prestação de contas como final, eu tenho que gravar se ela é primeiro ou segundo turno. Eu tenho aqui uma opção também da prestação de contas retificadora. É retificadora? Sim ou não? Bom, quando eu vou elaborar a prestação de contas, pela primeira vez, o sistema vai estar marcado como relatório financeiro. Se eu marco o relatório financeiro, não há por que habilitar turno, está desabilitado. Então, está aqui, relatório financeiro. Ao final, eu vou clicar em gravar e vai ficar essa informação. Caso eu queira mudar isso aqui, ou seja, eu não quero entregar um relatório financeiro, por qualquer motivo, eu quero entregar uma prestação de contas parcial ou final, ou regularização da omissão, eu vou clicar aqui, vou fazer a alteração e vou clicar em gravar. Então, vejam, esse é um comportamento do sistema. Sempre que eu coloco uma informação em alguma dessas funcionalidades, ao final eu preciso clicar em gravar. Isso para todas as funcionalidades do sistema. Fiz a informação, ao final clique em gravar. Se eu sair dessa funcionalidade, preenchi, venho, estou navegando em outra funcionalidade e volto, por exemplo, para
funcionalidade de qualificação, eu perdi toda a informação registrada no sistema. Então, é importante sempre atentar a isso. Como eu falei, eu estou aqui numa prestação de contas, por exemplo, parcial, ela já está gravada, já transmiti, depois eu quero voltar, eu quero fazer uma final, eu quero marcar um relatório financeiro de novo. Então, eu venho, marco como relatório financeiro, clico em gravar, sempre lembrando de clicar no botão gravar, que é o final da página no lado inferior direito. Bom, aqui, como eu falei, quando eu mando uma prestação de contas parcial, o sistema já faz a autuação desse processo de prestação de contas no processo judicial eletrônico, no PJE, e ele já vai devolver para mim, isso aqui é uma novidade também do sistema, ele vai devolver aqui para o meu SPCE o número do processo, aqui nessa parte superior. Então, como funciona? Eu mandei uma prestação de contas parcial, o relatório financeiro não, tá? A autuação é na parcial, ou se ela não ocorreu na parcial, o prestador não enviou a parcial, a autuação vai ocorrer por ocasião do envio de uma prestação de contas final. Então, vejo, eu mando uma parcial, o sistema fez a autuação. A partir do momento que eu transmito qualquer outra prestação de contas, por exemplo, um relatório financeiro, o sistema vai retornar para mim a informação do número do processo judicial eletrônico dessa prestação de contas. Notem que não é logo depois que você transmitiu que essa informação vai ficar logo disponibilizada aqui para a prestação de contas, a informação com o número do PJE, não. É depois, por ocasião do envio, por exemplo, de uma outra prestação de contas, um relatório financeiro, poderia ser. Você entrega a informação, você está querendo transmitir, o sistema devolve para cá o número. Bom, como eu falei, temos aqui essa opção de regularização da omissão, inédita agora, né, para o SPCE de 2020, SPCE Cadastro de 2020. Até 2018, como funcionava? O prestador de contas, tendo sua prestação de contas julgada como não prestada e querendo regularizar, e essa demanda ainda ocorre com frequência, junto à seção de prestação de contas eleitorais partidárias do TRE-ES, o prestador de contas ele liga e pergunta, olha, o que eu preciso fazer para regularizar a minha prestação de contas? Eu fui candidato, às vezes o contador liga, foi candidato e agora quer regularizar a prestação de contas. Qual é o primeiro passo? O que eu devo fazer? Então, caiu lá no colo do o contador não está habituado a esse sistema, quer fazer a prestação de contas, liga para lá querendo informação. Bom, o que tem que fazer é o que está nesse vídeo. É baixar o sistema, em qualquer momento, não há outra forma de fazer uma prestação de contas, de regularizar a situação de inadimplência relativa à prestação de contas de campanha, a não ser por meio do sistema SPCE Cadastro. Então, o que precisa fazer? Precisa baixar o aplicativo, como eu informei aqui nesse vídeo, baixa o aplicativo, instala, faz o preenchimento e, caso a prestação de contas desse candidato, dessa direção partidária, tenha sido julgada como não prestada, ele vai marcar a opção regularização. Até 2018, no SPCE Cadastro de 2018, não havia essa opção, repito. Então, para regularizar, ele marcava uma prestação de contas final e fazia a transmissão, mas agora não. Para prestação de contas de 2020, e exclusivamente para de 2020, ele vai marcar a opção regularização da omissão. Então, está lá, quero regularizar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar o aplicativo, eu tenho que fazer o preenchimento, normalmente, das informações, eu tenho que fazer a transmissão da prestação de contas, e essa prestação de contas ela tem que, aqui na tela inicial de qualificação, tem que marcar como regularização da omissão. Vou fazer, gravar e transmitir. Transmitir. A partir do momento que é feita a transmissão, o sistema vai verificar se a prestação de contas, se existe no registrado junto à Justiça Eleitoral, se existe uma informação de prestação de contas julgada como não prestada para esse prestador de contas, julgada como não prestada, o sistema permite, ele recepciona essa prestação de contas gravada como regularização da omissão. Caso não tenha uma prestação de contas julgada como não prestada, no momento da transmissão não vai ser possível. O sistema vai rejeitar a entrega dessa prestação de contas
regularização da omissão. Bom, como eu falei, tem aqui a opção de turno. Então, se for uma prestação de contas final, marco primeiro ou segundo turno. Caso eu já tenha transmitido também uma prestação de contas final, por qualquer motivo eu preciso estar retificando, preciso de estar retificando essa informação, eu vou clicar aqui, essa prestação de contas retificadora, sim, porque se eu já mandei uma informação, uma prestação de contas final, já transmiti, e a gente chama de final oficial, é aquela que não é retificadora, ok, o sistema aceita, mas depois ele não aceita novamente. Então, para uma próxima prestação de contas final, aí sim eu vou precisar marcar a opção retificadora? Sim. Bom, em relação a essa tela de qualificação, penso que aqui eu fiz um comentário sobre todas as opções aqui, para o cadastramento, para o tipo da entrega. Eu vou falar um pouco agora sobre as opções, aquelas opções na tela inicial. Eu vou clicar aqui no fechar, sempre para estar saindo de uma prestação de contas, eu vou estar clicando aqui no botão fechar, ok? Então está cadastrada a minha prestação de contas, cliquei lá em gravar, como eu falei, ela vai ser listada aqui nesse quadro, eu vou ter uma prestação de contas listada aqui, ok? Eu querendo futuramente voltar a essa prestação de contas, de novo, navegar nas funcionalidades para o cadastramento de informações nessa prestação, eu vou clicar aqui, ela vai estar aqui, eu vou dar 2 cliques em cima, ou eu vou estar selecionando e clicando aqui, no botão selecionar. E vai abrir novamente a prestação de contas, essa árvore aqui, ok? Bom, primeira tela do sistema. Aqui a direção partidária, caso eu queira cadastrar da mesma forma que eu expliquei para o candidato. Então, eu vou entrar aqui no módulo de direção partidária em novo e vou fazer o preenchimento das informações requeridas. Vou fechar aqui, tenho aqui esse botão de configurações. Eu tenho aqui o primeiro aqui, importar a prestação de contas. O que seria importar essa prestação de contas? Eu vou importar um arquivo de prestação de contas, de uma única prestação de contas. Eu vou trazer esse arquivo aqui para o meu SPCE. Então, pode ser que eu tenha um arquivo de uma prestação de contas que foi gerada em um SPCE de uma outra máquina e daqui a pouco, em outro vídeo, eu vou mostrar como é feita essa geração em um SPCE em uma outra máquina. Eu estou lá no candidato, por exemplo. Eu quero gerar um arquivo, cadastrei várias informações aqui sobre essa prestação de contas e eu quero gerar um arquivo dela para levar esse arquivo para uma outra máquina. Então, eu pego, eu estou lá na outra máquina, eu quero gerar um arquivo. Eu venho, eu tenho aqui uma opção no menu superior, eu não consigo navegar agora porque eu ainda não tenho aqui uma qualificação, mas eu tenho uma opção aqui que é exportar prestação de contas, ou seja, exportar. Eu venho, clico em exportar, o sistema vai perguntar, olha, você quer exportar essa prestação de contas para qual local? Você quer colocar em qual local da sua máquina? Então, eu posso lá indicar que eu quero deixar na minha máquina, na área de trabalho, por exemplo, ou em alguma outra pasta, ou eu informo que eu estou querendo colocar, por exemplo, numa mídia externa, num pendrive, que ficaria mais fácil depois para eu poder estar transportando. Então, eu venho e faço, clico em exportar, indico o local, pronto, vai gerar um arquivo. Eu vou ter um arquivo, por exemplo, no meu pendrive. Isso foi gerado em um outro SPCE, ok? Só estou usando aqui para demonstrar. Então, em determinado momento, vou fechar aqui, eu tenho esse arquivo já aqui na minha máquina, nessa que eu estou utilizando. Então, eu tenho esse arquivo, veio de uma outra máquina, de um outro PCE, e eu quero trazer aqui para o meu SPCE, nessa máquina. Como que eu vou fazer? Importar a prestação de contas. Agora não é mais exportar, agora eu vou usar a opção importar. Notem, a opção exportar, como eu falei, ela está aqui dentro da prestação de contas. Ela está aqui em um botão, outras opções. Aqui eu tenho como exportar, ok? Exportar a prestação de contas. Já o importar não. O importar, ele está aqui na tela inicial. Então, eu clico aqui, eu vou trazer esse arquivo eletrônico para mim, para o meu SPCE. Quando eu clicar em importar, ele vai perguntar onde está esse arquivo.
Eu vou indicar aqui, ó, tá no meu pendrive, seleciono aqui o meu diretório pendrive, ou aqui, caso eu tenha colocado na área de trabalho, informo aqui minha área de trabalho, assim que eu clicar em abrir, pronto, o sistema vai trazer essa prestação de contas para o meu SPCE. Se for de um candidato, vem aqui para o módulo de candidato, se for de direção, aqui para o módulo de direção, e a partir do momento que eu importei, eu vou clicar aqui, ela vai estar aqui listada para mim. Para eu acessar, como eu falei, basta dar 2 cliques ou clicar aqui em selecionar e abrir a prestação de contas. Ela já vai ser importada com todas as informações. Todas as informações. Então, ela já vai ser importada com qualificação. Se houve cadastramento de representante, já vem com representantes. Ela já vem com as doações recebidas, com as despesas. Toda a informação que foi registrada. Mas nota, essa é uma informação importante. Só vem os metadados, ou seja, as informações registradas no sistema. Se tem algum documento em PDF, e depois eu vou explicar um pouquinho como que funciona, porque para cada, por exemplo, quando a maioria dessas funcionalidades você pode estar colocando um documento em PDF para estar fazendo a comprovação daquela informação que você está registrando. Por exemplo, se eu vou registrar uma despesa, isso vai ser mostrado em vídeos mais à frente, se eu vou registrar uma despesa, lá quando eu estou fazendo o registro da despesa, tem um campo para que eu possa inserir um documento relativo a essa despesa. Ok? E assim várias outras funcionalidades. Então, quando você está importando um arquivo eletrônico da prestação de contas, você só está trazendo informação, aquilo que foi digitado. O documento, se lá no outro SPCE, que gerou esse backup para mim desse arquivo eletrônico de prestação de contas, se nessa prestação de contas que eu estou trazendo, no outro PCE, foi inserido arquivo em PDF para comprovar os lançamentos, esses arquivos, ou esse arquivo, ele não vem para essa máquina, ele não vem nessa importação. Então, atentar muito para isso. Okay? Eu vi acontecer em 2018, está fazendo a importação por um motivo ou outro, né? Deu um problema na máquina, alguma coisa assim, levou para outra máquina, só que aí não atentou que levou apenas os metadados, as informações relativas que foram registradas no sistema, não os documentos que foram inseridos no sistema, os documentos em PDF. Bom, prosseguindo aqui, volto aqui na tela inicial. Então, eu tenho que importar um arquivo de prestação de contas. Eu tenho aqui também as opções de cópia de segurança. Qual é a diferença aqui? Bom, aqui, como eu falei, o exportar está dentro da prestação de contas, o importar está aqui na tela inicial. Em relação à cópia de segurança, um backup, aí eu tenho tanto o gerar quanto o restaurar aqui na tela inicial. Qual é a diferença desse restaurar a cópia de segurança para o importar a prestação de contas? Aqui é uma única prestação de contas, no importar. No restaurar, são várias prestações de contas, ou uma só, caso tenha sido cadastrada apenas uma. Mas veja, quando eu vou gerar uma cópia de segurança, é diferente, porque na exportação da prestação de contas, eu vou exportar uma prestação de contas, tanto que a opção está aqui dentro da própria prestação de contas. Então, quando eu vou clicar em exportar, para depois importar, é diferente, é só dessa prestação de contas. Já essa opção de gerar cópia de segurança, eu vou estar gerando um backup, como eu falei, de todas as informações desse SPCE. Então, por exemplo, eu estou aqui em minha máquina trabalhando. Por um motivo qualquer, eu quero gerar uma cópia de segurança de todas as prestações de contas que eu já tenho registrado aqui. Então, eu tenho aqui registradas, aqui prestações de contas de candidatos, várias ou uma só. Eu tenho aqui registradas várias prestações de contas de direção partidária, várias ou apenas uma. E eu quero pegar todas essas informações, gerar em um único arquivo e levar para outra máquina. Então, eu vou instalar o SPCE nessa outra máquina, ok? Eu venho aqui, venho em configurações, gerar cópia de segurança. Gero todas essas prestações de contas, lembrando novamente,
O que eu estou gerando são as informações dos registros, aquilo que foi digitado no sistema ou importado, mas eu não estou levando, eu não estou fazendo uma cópia de segurança, essa cópia de segurança ela não contempla os meus arquivos em PDF. Então, muita atenção a isso aí. Então, eu estou gerando a cópia de segurança, clico aqui, você quer gerar essa cópia de segurança onde? Olha, eu quero gerar aqui no meu pendrive ou aqui na minha área de trabalho. Indica isso para o sistema, clique em OK. Pronto. O backup vai estar lá na pasta que você escolheu, no local que você escolheu. Então, eu vou na outra máquina agora, eu tenho lá o SPCA instalado, eu vou na outra máquina e restauro a minha cópia de segurança. Eu vou usar lá na outra máquina a opção de restaurar. Quando eu clicar em restaurar, eu vou estar trazendo para o SPCA da outra máquina, eu vou estar levando para lá, vou estar importando para lá, exportando todas as minhas prestações de contas, as que eu tinha cadastradas aqui. Um outro detalhe que eu chamo muito atenção para esse backup de todas as prestações de contas é que, por exemplo, eu tenho aqui o meu SPCE, estou trabalhando com ele. Em determinado momento, alguém gerou uma cópia, um backup para mim, eu preciso trazer essas prestações de contas aqui para o meu SPCE. Eu venho aqui em restaurar, eu já tenho o arquivo lá em um pendrive, por exemplo, venho aqui em restaurar, escolho aqui onde está esse backup. Tá aqui no meu pendrive, ok? Seleciono, abri, ok. Pronto, ele importou, trouxe todas as prestações de contas aqui para o meu SPCE. Só que as prestações de contas, nesse caso, que eu tinha aqui no meu sistema, elas foram perdidas. Ou seja, quando eu estou trazendo uma cópia de segurança, essa cópia de segurança, ela não soma as prestações de contas que eu já tenho aqui. Não, ela não vai acumular, ela vai substituir. Então, se eu tinha aqui a prestação de contas A e B do candidato e C e D da direção partidária, e eu estou trazendo aqui a prestação de contas E do candidato e F da direção partidária, quando eu faço eu restauro esse backup, essa A, B, C e D, elas vão sumir. Vai ficar E e vai ficar F, ok? Bom, aqui em relação a essa opção de configuração, eu ainda tenho aqui o atualizar SPCA cadastro de arquivo. Isso aqui não é a regra, é uma exceção. As atualizações do sistema, geralmente, elas ocorrem quando, caso tenha alguma atualização, ela vai ocorrer no momento que é iniciado o aplicativo. Então, a partir do momento que o prestador de contas abre o aplicativo, tendo uma versão de atualização, essa atualização vai rodar e vai atualizar. Mas tem aqui também uma opção, caso seja disponibilizado algum tipo de arquivo pela Justiça Eleitoral para uma atualização, temos aqui a opção de localizar esse arquivo na máquina também. Configurações, chama atenção aqui para essa nova funcionalidade. Isso aqui pouco utilizado também, penso que não vai ser tão utilizado, mas chama atenção para esse gerenciamento de memória, né, nas configurações. Aqui vai informando, por exemplo, aqui na minha máquina, cópia de contingente, possui requisitos mínimos para a utilização do sistema, então ok, tá bem satisfatório aqui, os requisitos mínimos bem satisfatórios para utilização do SPCA cadastro. Caso não esteja tão satisfatório, vai ficar com nível baixo, essa faixa vai ficar amarelo, e aqui o nível crítico requer uma atenção maior do usuário, a qualquer momento pode ter algum problema para rodar esse sistema, o SPCA cadastro. Caso esse nível esteja crítico, vai ficar uma mensagem aqui em vermelho, uma faixa em vermelho, e vai disparar também internamente, a cada 5 minutos vai começar aqui a contagem desse zero. Quando chegar aqui em 5 minutos, vai disparar uma mensagem na tela do usuário, se ele está utilizando o sistema, vem uma mensagem, olha, sobre os requisitos mínimos, está falando, olha, seu computador está abaixo dos requisitos mínimos, você deseja fazer um backup nesse momento, você pode estar optando sim ou não para o sistema estar atualizando essa informação e estar fazendo um backup. Chama a atenção aqui também para, não vou falar aqui de todas, vou falar um pouquinho aqui da configuração de servidor para banco de dados.
Por exemplo, quem está trabalhando aí, quem tem um escritório, pode querer trabalhar com o SPCE em rede, né? Às vezes deseja trabalhar com esse sistema em rede. Então, o default aqui, ele já vem marcado como localhost. Então, caso eu estou em casa, eu não vou trabalhar como um cliente servidor, não quero trabalhar dessa forma, eu não vou fazer nada, no acesso, não faço nenhum tipo de configuração. Ele já vem marcado como localhost, assim eu vou trabalhar. Agora, para fazer essa configuração de cliente servidor, aí eu tenho que vir até esse configurações, essa opção de configurações, aqui na aba configurações de servidor para banco de dados, e aí eu vou fazer as informações devidas. Eu vou eleger uma máquina, eu posso eleger, por exemplo, uma máquina como cliente, como servidor. Eu venho aqui e marco servidor. Quando eu marcar, eu vou estar falando assim, olha, essa máquina aqui que eu estou utilizando, que eu estou fazendo a marcação agora, nesse SPCE, eu vou utilizar como máquina servidor. E vou clicar aqui, o sistema vai localizar o IP automaticamente e vai informar o IP da minha máquina aqui, eu vou clicar em salvar. Pronto. Estou elegendo essa máquina aqui como máquina servidor. A outra máquina, na outra máquina que vai servir como máquina cliente, eu preciso também fazer essa configuração. Então, eu estou lá na máquina que eu vou eleger como cliente, vou abrir o SPCE, venho na aba de configuração de servidor, vou marcar como cliente, e aí nesse momento vai pedir o IP do servidor, aí eu vou ter que informar esse IP, eu tenho que ver qual é o IP da máquina, que é a máquina servidor. Então eu venho aqui, informo esse IP da máquina servidor e clico em salvar. Eu posso fazer isso para várias outras máquinas clientes. Então, por exemplo, no escritório de contabilidade, pode ter uma máquina que a máquina tem as prestações de contas, e eu quero uma máquina cliente para fazer um cadastramento de despesas, o registro de informações relativas às despesas do prestador de contas, e uma outra para cadastrar as receitas. Então, é possível essa forma, trabalhar dessa forma, como cliente-servidor. O SPCE Cadastro ele permite isso. Lembrando que, uma outra informação importante, o cliente ele não consegue anexar documento em PDF. Ele consegue, então, quando ele está trabalhando como cliente, ele abre o SPCE, ele já está configurado como cliente, ele vai enxergar as prestações de contas que estão na máquina, cadastradas na máquina servidor, vai enxergar todas, ele abre a prestação de contas que ele deseja, ele cadastra qualquer informação no SPCE, receita e despesa, a informação que ele desejar, mas ele não consegue colocar PDFs relativos aos lançamentos que ele vai fazer na máquina servidor. Esse lançamento, esse PDF tem que ser inserido por meio da máquina servidor. Então, o servidor, por sua vez, ele vai abrir a prestação de contas, ele vai ver que a máquina cliente já inseriu alguma informação, algum registro de uma receita, de uma despesa, ou ele mesmo inseriu, e aí ele é que tem que ficar responsável pela indexação de documento, pela anexação de documento. Então, ele que vai fazer a inserção dos documentos em PDF para os lançamentos. E jamais a máquina cliente vai conseguir fazer essa inserção de documento para os lançamentos que estejam registrados na máquina servidor. Bom, então era isso aí sobre essas opções iniciais, né, na tela inicial do aplicativo SPCE Cadastro 2020. No próximo vídeo nós vamos continuar nessas funcionalidades do sistema ao elaborar a prestação de contas. Nós vamos falar um pouquinho sobre outras representantes, vinculação de advogados à parte. Então eu agradeço a todos os que nos acompanharam nesse vídeo e até o próximo.